Nos últimos anos do século XIX, ninguém teria acreditado que este mundo estava sendo meticulosamente observado por seres mais inteligentes do que o homem, e, no entanto, tão mortais como ele. Que, enquanto se ocupavam com seus múltiplos problemas, os homens eram examinados tão pormenorizadamente como o são, sob a lente do microscópio, as criaturas efêmeras que abundam e se multiplicam numa gota de água. Os marcianos estão vindo? Vamos ver o que H.G. Wells tem a dizer sobre isso com o seu The War of the Worlds, A Guerra dos Mundos, aqui no Quixotada Nerd, o seu programa de literatura nerd, com a apresentação de André Siqueira e Amância Siqueira. E então, André, será que os marcianos estão vindo? Bom, com certeza eles estão vindo, por isso que a gente está nesse bunker hoje aqui, se protegendo dos seus raios mortais. Apesar de que mesmo aqui dentro desse bunker a gente está sentindo raio de calor, né? O raio de calor está chegando próximo aqui. Então, o H.G. Wells, na sua obra Guerra dos Mundos, uma das mais famosas, talvez a mais famosa dele, né, apesar de ele ter escrito muita ficção científica, um dos precursores, né? É um dos pais da ficção científica junto com o Júlio Verne. Né? Na época, inclusive eles predizeram muita coisa, né? Tanto o Júlio Verne quanto o H.G. Wells, de tecnologias, né, no futuro. Guerra dos Mundos, originalmente lançada em 1898, né, século XIX, ainda mais de 100 anos. Na verdade, fez 120 anos no passado. Né? Ele mostra a história de marcianos invadindo o planeta Terra. Era uma época em que se acreditava ainda, né, que existia vida em Marte. Alguns acreditavam, talvez não todos. Né? E a gente vê que, como ele mostra a história, os marcianos eram muito mais avançados tecnologicamente do que a gente, né? Ele fala, inclusive, que Marte, os seres inteligentes de Marte viveriam no subsolo, né, subterrâneo do planeta, por causa da questão da temperatura, né? Então, eles olhariam para o planeta Terra como era o planeta deles há milhares de anos. É interessante isso que ele coloca, né? Que a ideia é que Marte foi uma terra há milhares de anos e com o tempo foi se degradando e aí a Terra seria o que foi o Marte, né? Seria talvez até um paraíso aí, um oásis para eles poderem vir. E a conclusão lógica que a gente tira é que a Terra seria um futuro Marte, né? Exatamente, do jeito que ele coloca, daqui a algum tempo, né? A degradação ambiental vai levar à desertificação total do planeta. Né? Apesar que ele não pontua a questão ambiental, né? No livro dele. Na época não era um tema tão... Ele não pontua a questão ambiental como uma consequência das atividades humanas. Mas ele coloca que geograficamente, né, geologicamente, os planetas vão se alterando até chegar no... Mas pela ideia do tempo mesmo, da realidade, né? Quanto mais tempo vai passar, mais o planeta vai se acabando, vai se degradando. Então ele... O personagem principal, né, que é escrito em primeira pessoa ali, é o narrador, ele não tem um nome, né? Não dá o nome dele. E ele vai contando a história do ponto de vista dele. Eu acho interessante isso porque muitas ficções... irmão dele, né? Tem um trecho que é do ponto de vista do irmão dele. Muita ficção científica, a gente tem descrições muito detalhadas de como seriam as máquinas e tudo. E nesse a gente vê mais a descrição do ponto de vista dele. O cara que está vendo as máquinas que chegam na Terra, ele descreve como ele vê, ou como ele imagina que funcionariam, mas não tem a descrição aprofundada, né? Ele é um cientista, né? Então ele tem uma certa noção, mais ou menos, quando ele vai vendo as tecnologias e como funciona, ele tem uma certa noção, uma ideia de como explicar, mas ele mesmo vai dizendo que ele não tem conhecimento suficiente, por exemplo, de fisiologia, para dizer realmente como funciona o organismo dos marcianos. Ele vai dizer assim, mais ou menos uma ideia de como seria. É interessante porque, inclusive, é uma certa justificativa para o próprio escritor, para ele dizer por que é que ele não está se aprofundando tanto. Seria uma consequência do próprio personagem não poder se aprofundar tanto. E a descrição que ele faz dos tripódes é interessante, né? Os tripódes entraram no imaginário, né? É difícil você imaginar alguma coisa sobre alienígenas
que em determinado momento não apareça um tripode gigante, né? Soltando. Tripodes, né, que são seres com... É só imaginar um tripé de câmera hoje em dia, né? São seres com as 3 pernas, né? E ele descreve de uma forma que é como se fossem caixas d'água ou coisa assim sobre os tripódes. Mas os tripódes não são os marcianos, né? São os meios de locomoção deles. Gigantes, né? Cerca de 30 metros de altura, né? Ou mais de 30 metros de altura. Eles ficam acima das árvores, né? Então são... Apesar de que no filme, né, Guerra dos Mundos, o filme que foi lançado há 10 ou 12 anos, com o Tom Cruise. Um mais, talvez chegue próximo dos 20 anos já. Essa noção de tempo é meio complicada depois dos anos 2000. No filme Guerra dos Mundos eles fazem uma atualização e eles são bem maiores, né, do que a descrição que ele dá. Na verdade, eu acredito que seria uma forma muito interessante de abordagem do livro, uma adaptação, em que eles fizessem se passando na época em que realmente o livro foi escrito, né, no fim do século XIX, sem atualizar a questão de armas, de maquinário, porque realmente é interessante a forma como a diferença tecnológica que ele imagina é tão grande, né? Enquanto hoje não seria tanto, né? Se a gente imaginar, o Elon Musk já teria os tripodes aí lutando contra os marcianos. Não existe mais essa disparidade tecnológica tão grande como a que ele imaginou naquela época, né? Porque eles fogem em carroças, em bicicletas. Vamos lembrar que é fim de século XIX, né? O automóvel lá em escala mais comercial já foi justamente nessa época virando para o século XX. Então, aviões não existiam, né? Existiam balões. O meio de transporte principal eram cavalos, carroças, né? E mesmo e trens, né? Já tinha um trem. Mas mesmo com aquela tecnologia tão atrasada em relação a hoje, eles ainda conseguem derrubar um dos tripodes, né? Uma bateria de artilharia. Porque o que acontece... já existia, né? Alguns centenas de anos. Os mísseis, né, de forma geral, os morteiros, né? Eles conseguem usar morteiros e abater um dos marcianos, que eles não teriam escudo de força, né? Hoje, quando se faz filme sobre invasão alienígena, ele sempre tem campo de força, né? E o H.G. Wells, ele imagina que os marcianos mandariam um foguete por dia, né, durante 10 dias, e esses foguetes iriam todos para a Inglaterra, né? Assim como hoje se adapta sempre a tudo em Nova York, né? Seriam na Inglaterra na época, o que faz algum sentido pensando bem pelo lado militar, né? Porque se você quer invadir o planeta Terra, você tem que invadir logo a maior potência militar, obliterar essa potência e então fica mais fácil dominar o restante do mundo, né? Então eles vão chegando... Por isso que o Brasil nunca é tão foco assim. Os foguetes vão caindo aos arredores de Londres e então os marcianos... Vamos lembrar que na época ainda era um grande reino, né? Na Inglaterra. E Londres era a maior cidade do mundo, né? Uma cidade com 6 milhões de habitantes. Então eles vão fazendo uma linha ao redor de Londres, né? E vão se aproximando com muita calma. Os marcianos não têm pressa nenhuma de dominar o planeta. Mas aí tem uma justificativa, né? Para eles, pelo menos o narrador, ele imagina que eles se locomovem mais lentamente porque a gravidade na Terra é muito maior do que a gravidade de Marte. Então isso aí influencia também na locomoção deles, que eles não estavam acostumados com gravidade tão alta. É interessante, é que ele realmente toma algumas ideias científicas e vai desenvolvendo, né? Por isso que é não uma fantasia, é uma ficção científica. Ele usa conceitos científicos para contar a sua história. E tem uma crítica também muito interessante à própria sociedade humana, né? O narrador vai conhecer um soldado da artilharia que foge. As primeiras baterias de artilharia estão ali lutando contra o avanço do primeiro tripode e ele solta um raio que seria mais ou menos como micro-ondas, né, concentrados, que é um raio invisível, mas que torra, né, queima tudo, devasta tudo. Então seria mais ou menos como micro-ondas. E esse artilheiro foge e encontra a casa do narrador, que diz: não, fica aqui comigo por enquanto. E lá eles ficam um tempo, mas já acabam tendo que fugir novamente. Mas ele vai reencontrar esse artilheiro já na frente no livro, com muitos dias depois. Ele vai
Antes disso, ele fica preso embaixo dos escombros de onde caiu um dos foguetes dos marcianos. Então, ele vai dar uma visão privilegiada de como é o comportamento deles, porque ele está lá assistindo, né, o comportamento deles, como eles estão montando um novo tripode e tudo mais, como é que eles... Ele vai até descrever como eles comem, né, que na verdade eles não têm sistema digestivo, eles não comem, eles fazem transfusão de sangue das vítimas. Vocês pegam os seres humanos, a alimentação dele como se fosse um vampiro, só suga. Então, e nessa descrição, né, ele está junto com um padre que totalmente louco, né? Mas aí ele vai conseguir fugir, porque de repente desaparecem os marcianos de onde ele estava, volta para Londres e no caminho encontra o artilheiro novamente. E então o artilheiro faz uma descrição muito interessante da sociedade humana, né? Uma forma muito irônica de descrever, que ele diz o seguinte, né? Que existem os homens que vão ficar satisfeitos com essa ideia de serem um rebanho dos marcianos, que vão viver ali dentro do rebanho e esperando a vez deles de doar o sangue, né, para os marcianos. E, enquanto isso, vão vivendo suas vidas normais, mais ou menos como animais de rebanho mesmo. E vão até imaginar como é que alguém pode viver fora desse paraíso, né, dessa segurança, né, que o homem moderno, ele diz que o homem moderno, ele dá tudo em troca de segurança, o que é a mais pura verdade, né. Se submete a qualquer coisa, né, pela falsa sensação, na verdade, de segurança, né. Benjamin Franklin dizia, né, que o homem que dá um pouco de liberdade por um pouco de segurança não merece nenhuma das duas. Então a ideia do H.G. Wells, quando esse artilheiro fala, é justamente essa, né? Ele está dizendo que, de fato, os homens, por um pouco de segurança, são capazes de abrir mão, inclusive, de toda a sua liberdade. Isso é um conceito assim, muito trabalhado por filósofos, inclusive filósofos modernos, né, como Kant, que traz essa situação do esclarecimento dele, né, que o ser, mesmo ele se esclareça, às vezes ele prefere ter alguém que o direcione, ele abre mão justamente disso, abre mão dessa liberdade de escolha dele e tudo, para direcionar as suas... Alguém filmou uma conversa da gente sobre um livro que a gente não pode falar sobre esse livro. A regra não é não falar sobre ele. Mas que tem justamente essa ideia também, né, de que as pessoas vão abrir mão de sua própria liberdade, de sua própria autonomia. Sua integridade física, inclusive. Se surgir um líder forte o suficiente, carismático o suficiente, que lhes diga, não, eu sei como levar vocês para um lugar melhor. A ideia do lugar melhor, do paraíso, é uma ideia muito sedutora, né? Muitas pessoas abrem mão de suas ideias próprias, de sua liberdade, em busca disso, né? E no caso, os seres superiores que estariam levando para um mundo melhor seriam os marcianos, né? Nessa visão, depois que aceita a ideia, né? É interessante que quando os marcianos vão chegando, né, como bons seres humanos, cai a cápsula deles e o pessoal vai lá, curiosamente, o que é aquilo? Alguns pensam que seria um meteorito, meteoro, né, que era na Terra. Eles vão olhar e daqui a pouco está todo mundo carbonizado. E na época, isso é interessante também no livro, porque na época os meios de comunicação não eram tão... Diz, né? Tanto que o telefone não era uma coisa... Não, estava em produção ainda, em desenvolvimento, né? O telefone não se usava, não existia. Não, inclusive o telégrafo ainda era, a maioria do telégrafo era em cabo ainda, né? Então os marcianos vão lá e simplesmente derrubam os postes de telégrafo e pronto, acabou a comunicação. O pessoal do mundo todo fica sem saber o que está acontecendo ali. Um fato curioso dentro da... E conforme acontece, hoje seria instantâneo acontecer uma coisa dessa e todo mundo está sabendo. Na época acontece em uma certa localidade, uma cidade, um bairro, e aí, coisa de 5, 10 km para frente, quando o cara está fugindo e avisando, olha, estamos sendo invadidos por marcianos, ninguém acredita nele. Você toma ele por louco. Pensa que isso são fake news. Fake news. Esse cara tá maluco. Aí assim, e vai... gradativamente que vai chegando a informação conforme vai realmente acontecendo e as pessoas vão vendo que realmente está acontecendo essa invasão. É legal que Guerra dos Mundos é um livro assim, até pela idade dele, né, foi muito adaptado, né?
E assim, adaptado, readaptado e falamos que a gente, assim, que às vezes nem sabe que ele é referência, né? Das adaptações. A frase, né? Os marcianos estão chegando, é uma frase que está na cultura pop, né? E que vem do Guerra dos Mundos, né? A gente tem, eu diria assim, a melhor adaptação das melhores, né? Uma das melhores é o episódio do Pica-Pau, que tem as formigas que estão invadindo. E aí como é que ele derrota as formigas com fita adesiva, né? Guerra dos Mundos, assim, você vê depois como é que os marcianos são derrotados, né? Não tem muito a ver com os seres humanos, né? Depois a ideia foi, acho que é muito parecida com a ideia que foi usada pelo Shyamalan nos Sinais, né? Que os alienígenas dele morrem com água. Eles invadem um planeta que é quase todo de água e morrem por causa da água, né? Interessante. Que na verdade é uma ideia que foi inclusive usada como engenharia reversa para muitos filmes de ficção, por exemplo o Alien, né? Os seres humanos, no caso, que são os invasores, ou seria mais ou menos isso, estão no espaço, mas que estão entrando em ambientes em que eles não sabem quais são os seres biológicos que estão lá, né? E acabam se fudendo por causa disso. O cara tem que estudar muito bem o local que vai invadir antes de fazer isso. Tem que ter um certo cuidado, né? Com o que vai ter, qual é o contato que ele vai ter, né? Com esses seres. Tem uma história clássica, né, envolvendo Guerra dos Mundos, que foi a transmissão de rádio do Orson Welles, em 1938. Sempre é citado, né, na TV, fala, mas teve a transmissão de rádio que as pessoas pensavam que realmente estava acontecendo a invasão. Né, o Orson Welles, ele trabalhava no rádio na época. E ele fez uma transmissão de Guerra dos Mundos, um radioteatro, né? E muita gente escutando aquilo ali não pegou o início, né, da transmissão que ele fala, né? Estamos fazendo a adaptação da Guerra dos Mundos. E pegou já no meio da história e conforme ele ia fazendo a reportagem, estamos aqui agora em tal localidade e os marcianos estão destruindo, as pessoas estão sendo carbonizadas, então muita gente acreditou, né, na história. Que estava realmente acontecendo a invasão marciana. Naquela época o rádio era o grupo de Zap Zap, né? Então todo mundo acreditava. O WhatsApp se está no rádio é legítimo. Hoje se está na internet é legítimo, né? Tudo é verdade, né? Se está na internet é verdade. Depois, algumas vezes, quer dizer, essa transmissão na verdade ainda é feita, né? Tem uma data específica que é feita ainda na Inglaterra, essa transmissão pela BBC, desse radioteatro. Aí acho que ninguém cai mais, né? Foi no 1º de abril, né? Quer dizer, eles transmitem no 1º de abril, né? Não sei se a original foi também, no 1º de abril, né? É muito interessante isso. Não, se bem que muita gente acredita nesses vídeos que aparecem no YouTube, né? Montagem às vezes, aparece uma luz estranha e se mexe, uma montagem até tosca às vezes. Muita gente acredita, tem um marciano de verdade aqui aparecendo. Ainda está cada vez mais difícil de alguém conseguir dizer que viu uma coisa sem ter filmado, né? Porque todo mundo tem hoje tem câmera. Se alguém falou que viu, mas não filmou, é mentira. Né? Hoje em dia... Tanto que essas marcações em terrenos, né, em fazendas, né, que os marcianos faziam muito, eles perceberam que iam ser filmados e pararam de fazer recentemente. Muitas aparições que eram bem comuns hoje já eles estão se escondendo, né? Tanto os alienígenas como os deuses e as coisas do tipo. Eles têm evitado essas aparições. Eles são muito tímidos, né? A gente vai dar um spoiler de como é que os marcianos são derrotados, ou deixa o pessoal ler, quer dizer, todo mundo já deve conhecer talvez, né? Não sei se é spoiler de uma obra de mais de 100 anos. Que tem filme e tudo mais, né? Tem filme. Melhor não. Então, leia, né? Guerra dos Mundos. É interessante, vamos lembrar, né, que o H.G. Wells, ele escreveu muitas obras, também foram adaptadas, né, e muitas obras... que são clássicos, né? Como A Ilha do Dr. Moreau, que é dele, né? O Homem Invisível é dele.
Guerra dos Mundos, e A Máquina do Tempo também é uma obra dele. Então, quer dizer, ele que iniciou essa questão de... O interessante né? Que realmente a ideia dele é de tecnologias muito à frente do tempo, né? Enquanto o Júlio Verne ele usa tecnologias mais, digamos, próximas da época dele, né? O submarino. Embora a viagem à Lua ele descreve perfeitamente como é que é um foguete que vai ser lançado 60, 70 anos depois, né? Que ele escreveu. Né? Com grandes explosões para poder romper a força gravitacional da Terra e chegar à atmosfera. Interessante. Embora a Lua não tem nada a ver com mas baseado na crença. Não, e assim, essa questão de viagens ao espaço, né, é uma coisa muito antiga, né? Já tinha gregos em 400 a.C. que faziam descrições, né, de viagem à Lua. O Cyrano de Bergerac fala em um livro sobre a viagem à Terra do Sol e outro sobre a viagem à Terra da Lua, mas a ideia da ficção científica vai muito além disso, né? Porque essas obras anteriores elas são muito da fantasia, né? Exatamente, mas enquanto fantasia... que eles tentam dizer realmente, e através da ciência, do que se sabe, como seriam, né, essas viagens, seja uma viagem no tempo, ou uma viagem espacial, ou um aparato para andar no fundo do oceano. Então é isso, né? Quebrando aqui a nossa tradição, né? Se você gostou desse vídeo, não deixe de ler Guerra dos Mundos, leia as outras obras do H.G. Wells. Se tiver interesse, tem muitas adaptações para a modernidade, mas acho que é muito melhor ver o original dele. Né? Não se esqueça de compartilhar o vídeo, curtir, marca o sininho das notificações, que é mesmo marcando você não vai recebê-las. Se inscreve no canal e tenha o seu bunker preparado para a próxima invasão marciana. A gente se vê no próximo Quixotada Nerd, o seu programa de literatura nerd.